TV Saber no ar, um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. Vamos conversar hoje com a ginecologista Regiane Linhares Dalboni. Vamos falar sobre o estudo, o cuidado, o tratamento da saúde do aparelho reprodutor da mulher. Doutora, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Gil, e a oportunidade de estar aqui, passando meu conhecimento para as pacientes, né? Principalmente nesse mês de outubro, que é um mês lembrado para as mulheres se dedicarem à prevenção. Doutora, qual seria o momento ideal para uma mulher procurar uma ginecologista? Bom, a mulher pode procurar a ginecologista desde a infância até a vida mais madura. Então, não existe um momento exatamente ideal que ela precise procurar. É uma queixa comum, mas que dentro da necessidade de cada um, sabe? Nós atendemos crianças, adolescentes, mulheres na fase reprodutiva e a mulher na fase mais madura do climatério também. Então, todas as fases são necessárias que a mulher procure o ginecologista para cuidar da sua saúde, né? Principalmente mamas, reprodutor e tudo mais. Doutora, sabe-se que muitas gestações ocorrem de maneiras não planejadas. Tem como evitar esse tipo de gestações? Sim, no Brasil a taxa de gestação não planejada é em torno de 55%. Então é um número muito elevado. O Brasil é um dos países com maior taxa de gestações não planejadas. E isso ocorre por uso inadequado do método ou o método que não foi oferecido às pacientes, né? Então, quando isso acontece, isso acarreta bastante repercussões para a qualidade de vida da sociedade em geral e da própria paciente, né? Porque pode afetar o trabalho, pode afetar outras situações, inclusive a própria saúde da mulher, porque muitas têm alguma restrição contra a gravidez, né? Então, o aconselhamento do planejamento familiar para essas pacientes é fundamental e deve partir do profissional da saúde, especialmente nós, ginecologistas, que estamos mais habituados a lidar com essa questão. Nesse caso dessas gestações não planejadas, quais são os métodos usados e não deveria ter, por exemplo, uma campanha para evitar esse tipo de acontecimento? Nós no sistema público de saúde, a gente tem disponíveis alguns métodos, não todos, mas a grande maioria, e que já seria adequado para prevenção de muitas gestações. Porém, ainda existe uma certa dificuldade da paciente seguir essa orientação, né, e usar o método de maneira adequada. Existem muitos métodos para contracepção, então, de acordo com a necessidade de cada uma, com as indicações e contraindicações, que isso é um ponto muito importante a ser discutido, porque nós precisamos avaliar cada caso, né? Cada paciente é um ser único e que precisa ser aconselhado individualmente para que ela receba o melhor método disponível. Então, você me perguntou sobre os métodos. A gente tem desde os métodos não hormonais a métodos hormonais e com eficácias, né, diferentes, mas que fazem a função de contracepção. No caso das pílulas anticoncepcionais e dos dispositivos intrauterinos, eles ainda são usados? São muito usados, né? Na nossa cultura aqui brasileira, as pílulas ainda são os métodos principais, elegíveis e de maior aceitação. Porém, outros métodos, que são métodos de longa duração, são métodos com maiores eficácias, eles vêm crescendo o aconselhamento e a aceitação. Então, a gente espera que esse cenário de gestações não planejadas comecem a mudar com esse aconselhamento e o uso apropriado. No caso da vasectomia e da laqueadura, também é um método usado constantemente ou não?
Sim, mas esses são métodos mais definitivos. A gente acaba, dentro da orientação, né, do planejamento familiar, existem os métodos reversíveis e os irreversíveis. A vasectomia e a laqueadura são métodos que são irreversíveis, são métodos denominados como definitivos, ou seja, precisa ter uma escolha do casal ou da própria paciente, né? Hoje ela já tem o direito de decidir sobre a opção de laqueadura ou não, mas é um método mais difícil de reversão, né? Então, para a grande maioria das mulheres que têm vida sexual ativa, os métodos contraceptivos reversíveis são muito bem indicados, né? Dentre eles, a gente tem as pílulas anticoncepcionais, que são as mais usadas hoje em dia ainda. Existem adesivos que podem ser usados, transdérmico colado na pele delas, que fazem a função de bloqueio da ovulação, assim como anel vaginal. Os métodos injetáveis são também ainda utilizados. Como é que se processa esse método injetável? Como que ele é utilizado? Ele tem algumas maneiras de serem utilizados. Existem métodos injetáveis combinados com 2 tipos de hormônios, e aí eles são aplicados mensalmente. Então a mulher pode usar uma vez ao mês, é um método prático, né? E ela aplica uma vez ao mês e vai fazer o bloqueio da ovulação. Para algumas pacientes que existem restrição ou contraindicação para o uso de um determinado hormônio, que se chama estrogênio, existe o injetável com um tipo hormonal só, progestagênio, e esse método pode ser usado a cada 3 meses. Então, é mais indicado para as mulheres no pós-parto, né? E tem outras indicações também, que senão a gente entra em outros assuntos aqui. Doutora, com relação ao SUS, o atendimento à mulher numa situação dessa, o SUS atende normalmente? Sim, eu trabalho no serviço público e há muitos anos, e a gente faz toda a orientação contraceptiva, desde pílula, desde métodos injetáveis, uso de DIU, que são dispositivos intrauterinos, elas têm acesso, e em algumas cidades do Brasil chegam a ter acesso a mais outros tipos de métodos, né? Que são DIUs hormonais, por exemplo, que infelizmente aqui no nosso município a gente ainda não tem acesso. Doutora, com relação aos congressos médicos, são anuais, com relação à ginecologia, os avanços dentro desta área, como é que eles estão? Dentro dos congressos a gente vê muitas novidades, muitos estudos bem concretos, bem sólidos, mostrando eficácia dos contraceptivos com segurança, que é o principal, né? Cada vez mais a gente consegue visualizar cada um dos métodos anticoncepcionais com a sua indicação e com a sua contraindicação, que eu acho que é o principal ponto que o médico ginecologista precisa olhar para a paciente com esse critério, para que ele escolha junto com a paciente, né? O método sempre é escolhido em conjunto com a paciente, de maneira a ser mais segura para a sua saúde. Então, os avanços vêm sendo bem progressivos, né? Nós temos pílulas novas, nós temos o uso de adesivos, anéis, dispositivo intrauterino hormonal, que antigamente existia uma dosagem só, hoje já existe um outro dispositivo com uma dosagem menor, com a mesma eficácia contraceptiva. Nós temos implantes subdérmicos que são colocados no braço da paciente e que fazem a função contraceptiva também. Então, os estudos continuam e precisam evoluir. Doutora, com relação aos métodos contraceptivos, com relação às pílulas anticoncepcionais ou um dispositivo uterino, é de livre escolha de uma mulher, de uma paciente sua, ou necessita de uma orientação médica? Sempre é necessária uma orientação médica, Gil. As pacientes chegam até nós
com a intenção, ou às vezes ela já tem uma opinião formada sobre determinado método. Porém, nós que na consulta médica, a gente precisa avaliar vários pontos da paciente para saber se aquele método foi bem indicado. Então, muitas vezes, é uma paciente que se queixa de muita cólica, tem uma menstruação excessiva, e eu preciso dar um método anticoncepcional para ela que eu já atenda essa necessidade e que eu já consiga fazer o tratamento desse problema que ela tem. Então, muitas vezes ela vem com uma ideia de usar determinado método, mas que não é o ideal. Então, o meu papel é mostrar para ela os pontos positivos e negativos de cada método, que ela tenha uma indicação. Os que ela tem contraindicação, eu vou avisar, olha, esse método não é adequado para você, por isso, por isso, por isso. Agora, esses métodos aqui, você vai ter uma resposta boa, vou conseguir melhorar o seu problema menstrual e etc. Então, sempre necessita um aconselhamento. Doutora, com relação à faixa etária das suas pacientes, como é que anda a juventude nesse aspecto? Olha, as jovens têm procurado bastante contracepção, até porque acho que viveram uma época, ou tivemos uma geração assim, que não se preocupava tanto, e hoje, como existe muita informação de mídia né, disponível, elas vêm procurando a orientação e o aconselhamento já com bastante conhecimento. Isso é muito interessante e eu acho bem positivo para justamente evitar as gestações não planejadas, porque nós mulheres, a gente tem esse poder, entre aspas, de decidir a hora que a gente quer gestar um bebê. Então, elas vêm procurando sim. Doutora, com relação ao climatério, que a partir de que instante uma mulher, os sintomas do climatério numa mulher? A partir de que momento? Quais são os sintomas? Bom, então a gente está falando agora da contracepção e que é na fase reprodutiva da mulher, né? Justamente o climatério é a fase final da reprodução da mulher. Então, é uma fase onde a função reprodutiva vai diminuindo até que a capacidade ovulatória da mulher acaba por diminuição da produção hormonal. Mas então, aí é relativo à idade de uma mulher? Existe uma faixa etária quando isso acontece, né? Em média, entre 45 a 55 anos, que ocorre essa fase de transição entre o período fértil e o período não fértil. Ocorre isso. E pela diminuição da produção desse hormônio, que é produzido nos ovários, chamado estrogênio, ocorre uma baixa dessa taxa de produção e aí começam a manifestar alguns sintomas, né? Então a mulher o início do climatério começa a se manifestar com irregularidade do ciclo menstrual, ela começa a apresentar sintomas de hipoestrogenismo. O que seria isso? Sintomas como ondas de calor, conhecido como fogachos, insônia, palpitações, tremores, sudorese noturna, sintomas de ansiedade, de depressão, então, e manifestações que vão se tornando físicas também. Então, passam a sentir a pele ressecada, o cabelo fino, né? A pele vai envelhecendo, ressecamento vaginal, então isso acaba afetando a parte do relacionamento com o parceiro. Então, são sintomas que, quando ela se encontra naquela faixa etária, isso traz uma característica que a gente já imagina que ela possa estar na transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva, que se chama climatério. Dentro dessas irregularidades, a diminuição dos seios, a falta de desejo sexual e também a irritabilidade fazem parte? Fazem parte. É todo um processo da falta hormonal que para a mulher no menacme, que é toda a fase menstrual, é predominante a presença do estrogênio. Quando ele acaba, esses sintomas ocorrem na mulher. Agora,
por exemplo, uma faixa, ela atingiu essa faixa etária que a chegada dessas irregularidades. Medicamentos podem ajudar? Sim, quando isso Independente acontece, de uma idade um pouco avançada. quando o climatério vem chegando, né, a gente tem que pensar sempre no bem-estar e na qualidade de vida dessas pacientes, porque a gente imagina que não é fácil essa transição. E as mulheres hoje são muito ativas profissionalmente e elas precisam estar bem, tanto física quanto mentalmente, para continuar a sua vida normal. Então, nós temos vários recursos para poder ajudá-las no período de transição e um deles é medicamentoso. Mas existem várias outras formas de ajudar isso, uma alimentação bem adequada, atividade física é essencial, né? Trabalhos, exercícios mentais como meditação, yoga, isso sempre soma na melhora da qualidade de vida. Quanto aos medicamentos, é claro que é avaliado cada caso para poder indicar a melhor opção, mas existem sim inúmeras formas de tratamento para essa fase. Na realidade, nesta fase da mulher, o seu estado emocional pode afetar ainda, pode, de uma forma direta? Sim, com certeza. O quadro emocional da mulher nessa fase fica muito abalado realmente. E ela pode manifestar ou abrir um quadro, inclusive, de depressão, ansiedade, depressão e associado à perda do hormônio que ela produziria antes. Então, muitas vezes ela é tratada como uma mulher em depressão, procura o colega e não consegue sair desse ciclo, desses sintomas, né? Então, precisa da ajuda do ginecologista, porque nós acabamos olhando a mulher como um todo. E aí a gente percebe que faz parte da característica daquela fase que ela está passando. Então, quando ela inicia um tratamento, normalmente todos os sintomas que ela apresenta, esses todos que eu já falei, começam a melhorar. E ela vai evoluindo bem e melhorando gradativamente, sempre pensando na qualidade de vida dessa mulher. Doutora, né, numa fase dessa, numa situação de depressão, de ansiedade causada por essas irregularidades, você usa meios multidisciplinar de outras especialidades médicas? Sim, com certeza, isso é fundamental. Esses sintomas, sinais e sintomas, eles podem ser desde muito suaves até muito intensos. Então, muitas pacientes precisam de um acompanhamento multidisciplinar justamente porque ela necessita melhorar a parte metabólica, então, às vezes um endócrino é necessário, ela precisa melhorar a parte nutricional para poder ter os nutrientes adequados para essa fase, evitar ganho de peso. Então, a nutricionista é fundamental, o psicólogo que ajuda nessa transição. Muitas mulheres acaba acontecendo a tal da síndrome do ninho vazio, que é do ninho vazio, que é quando os filhos crescem e saem de casa, porque as mulheres e coincide com a fase que ela está perdendo a característica fértil da vida dela. E o filho vai embora, vai morar fora, vai fazer sua vida, vai estudar. Então, o quadro depressivo acaba se somando à falta, à ausência de um filho em casa. Então, o acompanhamento psicológico é muito fundamental. Doutora, você me fale sobre métodos hormonais e não hormonais. No climatério? É. Bom, como eu havia dito, o climatério ocorre justamente por uma perda da produção do estrogênio ou uma diminuição da produção desse hormônio. Então, no método de reposição hormonal, que inclui o tratamento hormonal dessa paciente, dentre eles existem vários esquemas, né, terapêuticos. Via oral, associado com progesterona para as mulheres que têm útero, via transdérmica, que é pela pele, pode ser na forma de adesivo ou na forma de gel. Então, existem vários esquemas terapêuticos hormonais para a gente fazer o mais adequado a essa paciente, para que ela tenha
a reposição daquele hormônio que está faltando, de maneira segura e de maneira adequada para aliviar os sintomas e trazer qualidade de vida e bem-estar para essa paciente. Nas pacientes que têm contraindicação para o método hormonal, né? As contraindicações, posso até falar rapidamente sobre elas. As principais são tromboembolismo, antecedente de tromboembolismo ou antecedente de câncer hormônio dependente, como um câncer de mama ou um câncer de ovário, mulheres com hipertensão descompensada, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas graves como AVC, né? Então, essas são contraindicações ao uso hormonal. Nesses casos, a gente tem que usar para aliviar os sintomas e trazer qualidade de vida para essas mulheres, alguns medicamentos não hormonais. E hoje já existem medicamentos que têm ação a nível central para controlar as ondas de calor e dentre outros, né? Inclusive os métodos que eu havia falado, que podem envolver atividade física, métodos que não são medicamentosos, mas que associados com tudo isso conseguem fazer a função de minimizar os sintomas. Doutora, qual a principal diferença entre climatério e menopausa? Essa é uma dúvida sempre muito frequente, muito. A menopausa, ela é um evento, ela é uma data que determina a nossa última menstruação. É como se fosse um marco. Assim como existe a primeira menstruação da mulher, né, existe a última, aquela que ocorre pela última vez na nossa vida. Então, essa se chama menopausa. O climatério já é essa fase de transição que ela ocorre antes da menopausa, ou seja, antes da última menstruação, quando já se manifestam os primeiros sintomas, né, que se chama perimenopausa, e se estende um pouco além nas fases nos anos seguintes que a mulher não menstrua mais. Então, isso se chama climatério. Climatério é a fase onde a mulher não tem mais ou diminuiu a produção hormonal e menopausa é uma data, é um evento. Doutora, e o TPM? TPM? Tensão pré-menstrual? Hoje a gente chama síndrome disfórica, tem outras nomenclaturas também, né? São sintomas ou manifestações que a mulher pode ter no período pré-menstrual. Então, isso acontece na segunda fase do ciclo menstrual, após a ovulação dela. Isso ocorre normalmente, são 14 dias antes da menstruação acontecer. Então, nessa fase, predomina um hormônio chamado progesterona, que é um hormônio capaz de fazer um pouco de retenção hídrica no nosso corpo, né? Piorar um pouco a pele, aumenta a oleosidade, dá uma certa irritabilidade. Por isso, as mulheres podem manifestar esses sintomas antes da menstruação ocorrer. Então, são sintomas que acontecem antes da menstruação e se popularizou por TPM. Doutora, mesmo sendo considerada uma cirurgia de baixo risco, a cesariana diz que ela tem mais probabilidade de problemas do que um parto normal. Isso é mito ou verdade? O parto normal é uma via mais natural, né, para o parto na gestação, e a cesariana é um procedimento cirúrgico, não está isento de complicações. Então, existe um risco maior, sim, na cesariana do que um parto normal, mas ela tem as suas indicações para ser bem conduzida e isso ser reparado e não ocorrer nenhum risco. Doutora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que nos assistem. A minha mensagem que eu deixo para as pacientes que estão nos assistindo é que estamos no mês de outubro, que é um mês especial dedicado a nós mulheres para fazermos a profilaxia, né, das doenças principalmente da mama, que infelizmente atinge muitas mulheres e existe prevenção, existe detecção precoce e existe cura.
Então nós precisamos nos cuidar, precisamos procurar o ginecologista, a ginecologista ou o profissional que cuida da mulher, ele está sempre disposto a ajudar e trazer esse conforto e esse cuidado para que nós possamos viver mais felizes com as nossas famílias e aproveitar esse momento gostoso que é da mulher, né, em todas as etapas da vida dela, desde a infância até o envelhecimento, mas sempre pensando qualidade de vida. Muito bem. Doutora, muito obrigado pela sua presença, por todas essas explicações sobre esses cuidados da mulher. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada de estar mais uma vez aqui, tenho o Gil como um amigo pessoal, né, Gil, por todos os tempos, por todo o tempo que a gente já se conhece, e agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição. Nós também, nós que agradecemos. TV Saber chega ao seu final. Conversamos com a ginecologista doutora Rejane Linhares Dalbon. Estaremos de volta na próxima semana.